Saber Dessomar. É com essa pensata de autoria do médico professor Valdo Vieira, propositor das ciências Projeciologia e Conscienciologia, que damos início a mais essa edição do GrafoCons, um programa da TV Cognópolis que tem o intuito de valorizar as obras conscienciológicas e os seus respectivos autores. No programa de hoje, nós damos as boas-vindas, é uma honra entrevistá-los, dialogar com os autores do livro Dessoma, a Daniela Miari. Daniela, seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço, Isabela, pelo convite aí, que a gente teve a oportunidade de expor as coisas do colégio, né? Que agora está num momento super importante. Sem dúvida. Falaremos mais a respeito do Colégio Invisível da Dessomatologia, também com o Vanderlei Carvalho. Seja muito bem-vindo, Vanderlei. Muito obrigado. Eu que agradeço também a oportunidade de divulgar um pouco o nosso trabalho, inclusive a própria obra aí que lançamos há cerca de um ano aproximadamente, um pouco menos. Obrigado. Essa obra, meus amigos, então, ela é fruto do trabalho, da assistência que vocês realizam à frente do Colégio Invisível da Dessomatologia. Vamos lembrar aos nossos amigos que estejam se deparando com esse conceito pela primeira vez, que dessoma é o descarte do corpo físico. Soma é uma palavra bastante conhecida na medicina também, né? Na ciência, no paradigma mecanicista cartesiano. Então, estamos falando aí do descarte do corpo físico. E o que vem a ser, antes de nós adentrarmos a obra em si, o Colégio Invisível da Dessomatologia? Vanderlei, você poderia explicar para nós? E aí a gente já segue com a Dani para o aprofundamento da obra? Tudo bem, pode ser. Embora eu ache que a Dani... Pode ser o inverso. Pode ser o inverso? Então vamos lá. Pode. Porque a Dani ela é mais veterana, por assim dizer, no colégio. Ela conhece praticamente a história toda do colégio, uma pessoa bastante atuante. E eu sou recém-chegado, por incrível que pareça. Então a Dani tem mais tarimba para explicar. Então diga lá, Dani. Sem dúvida. Muito mais pela experiência mesmo, né, pessoal? Porque, na verdade, o Colégio Invisível da Dessomatologia, ele foi criado em 2008. E eu estou no colégio desde 2008. Olha. Então, pela história aí, eu concordo que realmente é melhor eu falar sobre o próprio colégio, né? Então, aí o Vanderlei, que é o nosso propulsor aí da obra mesmo, né? Foi a partir aí de 2011 que ele entrou. Sim. E o Colégio Invisível, ele tem essa máxima, sabe, pessoal? Tanto é que o nosso máximo de pensamento, de sentimento, é o mater pensene, que a gente fala na Conscienciologia, que é o nosso mater pensene, ele desmistificando, compreendendo a dessoma, desmistificando a morte. Porque é exatamente essa ideia do gerúndio, é um processo. Não é de uma hora para outra que a pessoa vai compreender a dessoma. Para ela poder desmistificar a morte, é uma construção. E aí, a gente pegando pelo princípio básico, até mesmo do próprio paradigma consciencial, a partir do momento em que a pessoa ela quer realmente conhecer sobre o descarte do corpo físico, ela vai conhecer, então, que a gente não tem só um corpo. A gente só tem vários corpos, que é o princípio da Conscienciologia, que é a condição da holossomática. Então, na hora que ela compreende sobre essa condição da dessomatologia, ela vai fundo na autopesquisa. Ela vai vendo que realmente ela é muito mais que a realidade intrafísica, que ela transcende, que a nossa realidade ela é consciencial, ela transcende a nossa realidade intrafísica dessa vida humana. E aí ela começa a tirar o peso da morte, ela tira o intuito dessa condição do medo da morte. Tanto é que é muito bacana você ter falado isso, Isabel, porque a gente fez uma abertura do nosso Face do colégio, fazendo essa abertura para poder desmistificar essa ideia mesmo do conceito sobre a dessoma, entendeu? Compreendendo mais para poder fazer a pessoa desmistificar essa realidade do que é a morte para ela. Dani, mas depende da autopesquisa. Sim. Dani, eu desconhecia o tempo que você estava à frente aí do Colégio Invisível e eu concordo com o Vanderlei, já que é desde 2008, você disse? 2008, Desde 2008,
seja oportuna uma explanação da configuração do que vem a ser o colégio invisível. Quais as características de um colégio invisível para quem está se deparando com esse tema pela primeira vez? Primeiro que esse nome colégio invisível, as pessoas têm uma tendência a achar que é da Conscienciologia, não é. Ele foi um tema cunhado lá no século XVII por Bowling, que é um pesquisador mundialmente conhecido, em que colégio invisível tem como princípio reunir vários pesquisadores que se afinizam com a temática e produzir conteúdo de ciência. E, logicamente, a Conscienciologia não poderia desprezar essa ideia, trouxe para o escopo aí da Conscienciologia a ideia dos colégios invisíveis. Tanto é que, hoje em dia, nós temos vários outros colégios invisíveis na Conscienciologia. E o nosso, então, é sobre a dessoma, que nada mais é do que esse neologismo, que é o descarte do nosso corpo físico. Só que aí a gente vai entender muito mais sobre isso. Mas, então, o que constitui esse colégio? Nós temos, então, afinidade pela temática sobre a condição da dessoma, que seria um tema muito atual hoje em dia, principalmente por causa dessa pandemia, que é a condição da morte. Então, nós nunca tivemos alguma coisa tão universal que é real hoje em dia, do que o quanto de morte que nós estamos vivendo na sociedade, de uma temática totalmente universalista. Porque, na verdade, é a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer, que a gente vai passar pela dessoma. E aí, tá assim de gente louca para poder estudar sobre isso. Só que a grande maioria tem IRC até de pensar em morte. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a desdramatizar. Elas têm que tirar o peso que o contexto morte tem na sociedade e trazer para um viés muito mais amplo do que realmente se pensa. Tanto é que esse é o grande objetivo da mudança do neologismo. Para a gente não trazer para o nosso escopo de pesquisa do Colégio Invisível um tema morte que tem muito peso, por causa da energia do nome morte, a gente muda. Então, é mudado exatamente com esse intuito, de não trazer o ranço que esse nome morte tem na sociedade. Então, é um grupo de pesquisadores que se interessam por esse tema, e o mais bacana, sabe o que é, Isabela? É porque as pessoas têm interesse porque aquilo mexeu com ela. Seja porque perdeu um filho, seja porque tem uma doença crônica, que é o meu caso. Entende? Porque olha para você ver, por que eu entrei no colégio? Por causa do tema da qualidade de vida. Apesar de a gente achar que não tem muito a ver com morte, mas tem. Qualidade de vida perante a dessoma. Porque quando eu descobri uma doença crônica, eu me vi numa condição que eu falei assim, vou estudar sobre isso. E a doença crônica é a maior causa de morte no mundo. Como que eu não vou usar um instrumento desse, de tarefa do esclarecimento, que é a superação de saber viver uma doença crônica, que causa a maior causa de morte no mundo, como instrumento de fazer esclarecimento? Então, cada pesquisador do colégio tem o seu viés de interesse pelo tema. E aí, logicamente, se construiu essa ideia de fazer o livro em detrimento a isso. Então, somos pesquisadores sedentos de informação para poder desdramatizar para nós também. Porque, na verdade, a grande maioria, até mesmo do grupo da CCCI, ainda não sabe lidar muito bem com morte. Porque é muito novo esse contexto de morte, de avaliar de uma forma mais ampliada. Porque dessa forma reducionista, como a sociedade vê, com muito sofrimento, todo mundo fala. Mas por esse outro viés que extrapola essa nossa realidade, é diferente. E aí, todas as pesquisadoras querem trazer esse viés. E aí, o que isso pode nos ajudar em relação a essa desdramatização? E aí, a gente produziu esse livro. Muito bom. O Vanderlei foi o idealizador do livro, certo? Ele que propôs aí que os relatos da turma chegassem aí ao alcance de todo mundo. Mas uma curiosidade, Vanderlei, o teu interesse em particular pela temática aí, pelo tema da dessoma. Como que foi o teu caso? A Daniela compartilhou um pouquinho conosco, e o seu? Vamos lá. A história é um pouquinho mais longa, tá? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Na verdade, é assim, a Carmen, que é minha esposa, os preferi, minha duplista, né? Ela, na verdade, ela coordenou o CID aí no biênio
2018, 2019. Certo. E, na verdade, a idealizadora da obra, a proposta da obra nasceu com ela dentro das reuniões que o colégio realiza semanalmente às quartas-feiras à noite, tá certo? São reuniões online, né, à distância. Nós temos membros até de fora do Brasil, de várias localidades do Brasil. Então, na verdade, a ideia surgiu ali em conversa com o grupo, né? E o que acontece? Eu, na ocasião, é uma curiosidade interessante, eu não era membro do CID, certo? Eu acompanhava o trabalho dela, dava, evidentemente, algumas sugestões, nós conversávamos a respeito, mas o trabalho todo era conduzido por ela e eu não era membro do colégio, não. E atuei nessa organização do livro e etc., ainda não sendo membro. Tá? Então, quando o livro já havia sido enviado para a Epígrafe, já para os trabalhos de revisão final e diagramação e tudo mais, quando ele foi enviado, eu ainda não era membro. Eu passei a ser membro só no ano seguinte, foi ano passado, 2019, quando eu entendi que eu já estava muito envolvido com os trabalhos do colégio, né, para não ser um voluntário, um membro desse colégio. Então, na verdade, por isso que você vê inclusive mais um motivo, um reforço, na verdade, naquilo que eu disse, que para falar do colégio, melhor a Daniela, que tem muito mais tempo, efetivamente, de colégio do que eu. Então, é isso. Então, a ideia surgiu com a Carmen. Hoje não é mais ela a coordenadora, hoje é a Lucy, né? Mas surgiu com ela e eu entrei com uma experiência que eu tinha em escrita de livros, não de conscienciologia, mas de outras áreas, e ela solicitou o meu apoio e eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Bom, o resultado está aí, né? Mas é um resultado do empenho de muita gente, não, evidentemente não é só o meu. Mas eu queria saber também, Wanderley, a tua interpretação a respeito da dessoma. Antes mesmo, qual era o impacto em relação ao tema da dessoma, para o Wanderley, para a sua consciência? Tá bom. Então vamos lá. Olha, a primeira coisa, para pegar o Wanderley aqui nesta existência, né, a gente vai precisar dividir um pouco. Eu, na verdade, eu convivi na minha infância e até a juventude, boa parte dela, eu tive uma relação também de certa distância do tema, né, e do fenômeno, certo? Sim, sim. Então, eu até hoje eu não sou muito amigo de velórios, tá certo? Vamos dizer assim, o evento, por assim dizer, né, não é uma coisa que me atrai muito, mas a temática me é bastante instigadora e principalmente a partir do momento em que eu passei a conhecer a Conscienciologia, porque na Conscienciologia eu, na verdade, estou desde 2004. Tá? Então, aí a realidade é bem diferente da questão do CID. No CID, eu sou recém-chegado, mas na Conscienciologia eu estou desde 2004. E, evidentemente, embora a IC de que eu fazia parte, ela não tivesse como o seu mater pensene ali a dessoma, mas, evidentemente, tratava-se disso, é inevitável tratar-se disso, né, porque você estuda veículos de manifestação, né, etc., etc. Então, não tem como você não passar por aí. E você passa a ter um olhar bastante diferenciado a respeito do fenômeno de soma, né? Mas a minha entrada no CID realmente ela foi, a princípio, muito mais em função do envolvimento com a obra, cuja importância eu reconhecia de pronto, né? Muito mais em função disso do que em função de um interesse primeiro pela temática. Hoje, evidentemente, o Wanderley tem um outro olhar,
porque hoje ele é um pesquisador do CIDI e hoje ele tem um outro tipo de interesse, né? Um interesse Muito mais bom. focado mesmo nessa temática. Tá? É isso. Focado na temática e focado também na retribuição, né? Só de ter a Não, sem ideia de dúvida. compilar os estudos para compartilhar esse Sem dúvida. esclarecimento é uma forma de retribuição muito séria. E um especialista para a gente fora de série, né? Imagina, um especialista que é bom de pesquisa. Então, ele está nos ajudando a fundamentar bem os nossos estudos para que a gente tenha mais condição de realmente publicar, ter mais segurança. Então, é um ganho sem fim para a gente, né? Ainda tem uma pessoa dessa como pesquisador para nos ajudar. E o que vocês sentem? Porque um dos temas que envolvem aí o paradigma consciencial são as múltiplas vidas, é a multiexistencialidade. Uhum. Mas não é porque isso faça sentido para muitos de nós dentro da própria ciência conscienciologia que isso é uma garantia que a pessoa não tenha medo da dessoma, não tenha receios em relação à dessoma. E o que nós poderíamos fazer no dia de hoje para ajudar a esse grupo, a essas pessoas que ainda têm receio do descarte do soma, a minimizarem esse medo, essa tanatofobia, esse medo de morte? Eu penso, não sei se vocês concordam, que passar pela experiência fora do corpo de maneira lúcida já seja um belíssimo exercício aí para ampliar, né, a nossa lucidez frente a algo que nós vamos passar inevitavelmente, mas que a consciência não morre, né? A consciência não descarta. Tem dois pontos que eu gostaria muito de deixar bem claro em relação ao trabalho do CID, além desse agora, né, exposto aí a partir dessa entrevista, que é a produção científica nossa registrada, que é um ponto importantíssimo, mas tem dois que é fundamental também. Tem a nossa reunião extrafísica. Todos os nossos encontros, que são semanais e virtuais, e hoje já vão fazer esse ano 11 anos que o colégio já existe, toda quarta-feira nós temos esse encontro. E também, além do encontro virtual, a gente também tem os nossos encontros extrafísicos, que é determinado da seguinte forma: qual que é a casuística social que está acontecendo que precisa de assistência? Esse é o nosso foco. E, logicamente, o de agora não poderia ser diferente a essa condição da nossa pandemia mundial. Então, a gente coloca não só os dessomados, os que passaram pela morte devido ao Covid-19, mas também seus familiares, aqueles que estão numa situação precária e todos que estão afim nesse tratamento, tá bom? Então, esse foco da assistência do grupo é muito bacana. Além também de um outro item que é o movimento nosso do colégio. Chama Movimento Vida Saudável e Dessoma Feliz. Esse movimento, a gente elege ele lá em 2012 e a ideia é que toda a CCI se envolva com alguma temática que vá fazer um esclarecimento sobre a dessoma no seu ambiente. Porque a gente chegou à conclusão que só o colégio desenvolvendo uma atividade é muito pouco. Então, o que a gente fez? A gente pensou assim, vamos convidar então toda a CCCI no mês de novembro, que é o mês eleito por nós como principal devido ao 2 de novembro, que é dia de finados, a promover maior esclarecimento sobre a dessoma. Então, é o convite realmente que a gente faz a toda a CCCI. Você, no seu ambiente, da sua forma, com o seu professor, realize alguma atividade que vá promover o esclarecimento sobre a dessoma. Já vai ajudar bastante toda a humanidade. E é isso aí, os dois movimentos principais aí também do CID. Ô, Isabela, você me fez lembrar uma coisa, um recorte que eu até mostrei para vocês, do prefácio. Quem fez o prefácio desse livro da dessoma foi o coordenador dos Colégios Invisíveis, o professor Roberto Almeida. Ele fecha esse prefácio falando exatamente isso que você está falando agora, que tem a ver com a experiência fora do corpo, porque essa é a máxima principal. Porque na hora que a pessoa passa pela projetabilidade, ela confirma por ela mesma que ela não vai morrer, que ela vai continuar. Então, eu posso ler aqui o último... Por favor. Eu posso claro. ler? O último parágrafo dele é inversão. O paradigma consciencial
desdramatiza a morte com o neologismo dessoma, entre aspas, entre parênteses, desativação somática. A consciência pré-existente continua existindo após a dessoma. Isso nos faz refletir que a vida real é a vida consciencial extrafísica. Isso aqui, para mim, é assim, é um bálsamo, sabe? Porque, querendo ou não, se a pessoa realmente procurar por autoconhecimento a partir da ferramenta principal do paradigma consciencial, que é a projetabilidade, essa pessoa, uma coisa vai diminuir, essa condição do medo da morte. É lógico que o que vai acontecer nesse percurso vai depender muito de cada um, é muito individual. Mas, de qualquer forma, já é uma convicção. A imortalidade é real a partir dessa experiência. Então, você tem toda a razão. Não tenha dúvida que dentro da nossa ideia mesmo, do paradigma consciencial, a projetabilidade é a melhor ferramenta para se perder esse medo da morte, essa tanatologia que a sociedade tanto fala. Fala aí, Vanderlei, qual é a sua opinião? Isso mesmo. Você já falou tudo. Mas, na verdade, eu acho que esse é realmente o carro-chefe, né, da coisa toda, é a projetabilidade. E o que eu acho, o que eu acrescentaria, se é que chega a ser um grande acréscimo aí, né, é justamente a importância de se passar pela experiência. Sim. Né? Isso aconteceu, por exemplo, comigo. Eu não tive muitas projeções, mas eu sei que a hora que eu experimentei a projeção, mudou muita coisa, né? Dá vontade até de dizer assim, de ser mais totalizante, e dizer assim, olha, mudou tudo. Mudou tudo. Porque você estudar, e o estudar é extremamente importante, mas você estudar, saber na teoria, mas jamais ter experimentado, é muito diferente de você passar pela experiência. Né? Uhum. E aí, o outro grande carro-chefe aí, na Conscienciologia, é o princípio da descrença. Né? Então, você vai ler muita coisa, você vai ouvir muita coisa nos cursos, vai ler muitas coisas nos livros, nos verbetes, nos artigos, mas não acredite, né, em nada. Né? Tem as suas próprias experiências. E eu posso dizer, assim, com toda tranquilidade, justamente pela vivência, que a experiência de ter me projetado, o grau de realismo daquilo, né, é de um impacto tão grande que, a partir disso, é um divisor de águas. A partir daí, você não é mais o mesmo, você não vê mais a vida, a realidade, e como parte da vida, a morte ou a dessoma, você não vê nada disso mais com os mesmos olhos. Né? A lente muda. Né? Então, é isso. Eu até tenho... Está para sair um artigo na Interparadigmas número 7, em que eu não abordo a questão da dessoma ali, porque, na verdade, o tema da revista é mudança autoparadigmática, então eu faço uma abordagem mais geral, mas dentro do seu autoparadigma tem o componente concepção de morte, de dessoma, de vida, assim. Então, na hora que você passa por isso, o teu paradigma muda, o teu autoparadigma muda, junto vem o seu autoparadigma a respeito da morte. Então, sem dúvida alguma, a projetabilidade, a projeção lúcida, ela é não só, talvez, o passaporte para uma nova visão, né, de realidade, como é a grande ferramenta de autopesquisa, né, para se galgar acessar novos conhecimentos e ficar cada vez mais distante dessa tanatofobia aí que a Daniela já mencionou. É isso. E a gente poderia encaixar, a gente poderia, talvez, encaixar a questão da projetabilidade lúcida, que chegamos a um acordo aqui, os três pensam que é de suma importância para a gente
desmistificar, enfim, eliminar o medo de morte e talvez encaixarmos com a introdução, que a gente começou com a frase do professor Valdo Vieira, que diz que precisamos saber dessomar. Precisamos saber dessomar. A projeção poderia entrar muito bem aí no caráter de experimentação, porque só o princípio da descrença ele fica vazio, sem a experimentação. A partir do momento que a gente encaixa a experimentação, nós descartamos os crentes do paradigma consciencial. Nós não somos mais crentes no paradigma consciencial, nós vivenciamos de maneira teática o paradigma consciencial. Eu penso que essa é uma diferença muito significativa em termos dos voluntários, né? De nós mesmos, do nosso grupo. Vocês concordam? Sem dúvida. Agora, mais bacana ainda a gente pensar o seguinte, sabe, pessoal, Isabela, aí, porque só ter a projeção e a convicção de que nós não vamos morrer, muitas vezes não é o suficiente para saber lidar com a morte. Isso que é impactante. Que a gente tem que começar a parar para pensar qual que é o traço meu que eu tenho de apego. Que não tem nada que mais compromete o ponto da morte ou da dessoma do que a pessoa ter dificuldade de lidar com perda. E aí é uma dica que vai para todo mundo. Como que você lida com perda? Olha para você ver como que é séria essa ideia, Isabela. Sim, porque se a gente for parar para pensar, tem pessoas que não conseguem dissociar a forma com que ela pensa. Eu não abro mão do jeito que eu penso. Então, pronto, fechou. Entendeu? Então, vamos supor, a nossa medicina aí é muito fechadinha. Para entender seu paradigma consciencial, vide aí várias coisas que a gente vai ter que mostrar com o tempo de construção da conscienciologia. Mas nós temos muita dificuldade de mudar essa ideia de lidar com perda. Então, vamos supor, muitas vezes a pessoa não sabe lidar com perda, muitas vezes de um objeto, de uma pessoa. E aí, como que é isso? Então, parece-me que esse senso de já poder saber, a convicção de que a gente é imortal, já está garantido? Não está. Não está. E aí eu vou lembrar, e aí eu tenho que trazer para todo mundo pensar, e é um escopo aí de pesquisa, a nossa querida Adriana Lopes. Ela, em 2012, apresentou um verbete, Cultura da Dessomatologia, a convite do Colégio da Dessomatologia, que foi o pontapé dela para começar a fazer um crescendo de verbetes relacionado à condição da perda. Tanto é que ela constrói um crescendo assim, o primeiro é a cultura da dessomatologia, depois o outro é despedida, olha para você ver que bacana, por causa dessa lógica da dificuldade que a gente tem de despedir. O terceiro é senso de continuidade, dessa coisa que você falou, Isabel. Então, essa coisa de eu vou e volto, eu vou e volto, né? Eu dessomo e ressomo. E depois, o último dela é um quadro, assim, né? Quatro verbetes. Apego à perda. A pessoa tem dificuldade de perder. Então, tem muito mais coisas dentro da consciência, da intraconsciencialidade da pessoa, do que necessariamente só saber que ele não vai morrer. Você entende? É mais complexo. É mais complexo. A pessoa tem que ir mais fundo. E por isso que aí eu volto de novo no paradigma consciencial. A autopesquisa é um dos pilares fundamentais também para que a gente banque o princípio da descrença, né, Vanderlei? Porque então, como que eu vou fazer? A autopesquisa com experiência que me sustenta o paradigma, o princípio da descrença. Porque aí eu vou ver como que eu estou lidando com a doença crônica. Aí eu vou trazer uma variável minha. O que eu tenho como privilégio, em detrimento a todos vocês, com toda a condição aí, com todo respeito aos doentes crônicos, que não é fácil, mas eu lido, quer dizer, não só eu, mas eu muito mais, eu lido com perdas muito significativas, apesar de não transparecer isso, tá bom? Mas por causa da autossuperação. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, gente, nós perdemos coisas todos os dias. Então, a criança que nasce que perde o dente, perde a juventude. Então, o crescimento e a evolução é um contínuo perder. Agora, eu pergunto, estamos educados para poder aprender a perder? Eu acho que não. Então, eu acho que é nesse ponto que vai pegar. É o mais delicado de tudo. E aí eu indico todos esses 4 verbetes da Adriana Lopes, que é fantástico. Todos eles. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso.
como amplia a nossa lucidez, falar de dessoma amplia muito a nossa lucidez sobre o valor do passar das horas, né? Sim. Não no valor de que a vida, nossa, tem que, o slogan do cartão de crédito, bem hedonista, visa porque a vida é agora. Não nesse sentido, de que temos que aproveitar mas ter hedonista, não. Mas é a nossa manifestação aqui no intrafísico. No extrafísico tem o seu grande valor, mas aqui no intrafísico também tem questões que só podem ser resolvidas por nós, né? O amparador ele não consegue, por exemplo, estar verbalizando um texto, não tem um aparelho fonador como nós temos agora. Então, é a singularidade da manifestação intrafísica, que quando você estuda dessoma, isso fica um pouco mais evidente, não fica? E aí a gente começa a dar uma importância no tempo. E aí, levando em consideração essa coisa que você falou, esse tempo ele deixa de ser importante na cronologia, mas ele é importante no que você faz. Sim. E aí eu vou lembrar do nosso livro, né, Vanderlei, que nós estamos debatendo agora no CID, que é o livro da Ana Cláudia Quintana. Como que ele chama, Vanderlei? Está aqui. A morte. A morte é um dia que vale a pena viver. Essa mulher é muito boa, porque ela fala exatamente sobre isso. Tem um capítulo aqui que ela fala essa condição. O mais importante é o que você faz com pouco tempo que você tem. Não é o quanto que você faz naquele tempo largo, mas são as coisas importantes de prioridade para você trabalhar. Aí é mais bacana. Muito bom, excelente. E me contem uma coisa, teve algum aspecto comum nessas pesquisas, nesse compilado que vocês trouxeram para o livro Dessoma? Alguma característica do grupo que participou? Algum ponto que tenha chamado a atenção de vocês na manifestação e no compartilhar de experiências nessa temática da interpretação da Dessoma entre os pesquisadores? Vanderlei? Olha, você sabe, eu vou deixar para o Vanderlei, mas você sabe que é uma boa pergunta para a gente fazer até para o grupo, né, Vanderlei? Eu não tinha pensado nisso. É igualzinho quando a gente faz um curso na Conscienciologia, a gente fala assim, qual que é o pensene, o mater pensene do grupo? Entendeu? Isso. E eu talvez eu não pensei nessa máxima, mas é uma ótima, sabe, Isabela? A gente pode levar para o grupo, né, Vanderlei? Sim. Mas eu não sei, o que você pensa sobre isso, Vanderlei? De repente, Vanderlei... Olha, na verdade é assim, eu não colocaria como algo que seja comum a todos os autores, né? Os coautores. Certo. Mas um aspecto que é comum a vários deles é ter passado por situações, chamemos de perda de entes queridos. Uhum. Né? Isso é um aspecto que é comum já entre os membros do CID, a Daniela chegou a mencionar isso aí, mais no início da nossa conversa. Muita gente chega ao CID por conta de ter vivenciado situações dessa natureza. Por exemplo, um filho, ou mesmo companheiro ou companheira, um ente querido, tá certo? O livro tem uma parte, e uma das partes do livro são relatos. Né? A segunda parte do livro são relatos de experiências de cada um desses autores ligadas a fenômenos de dessoma, envolvendo dessoma. Você vai ver ali relatos envolvendo assistência, por exemplo. Esse é um outro aspecto bastante interessante, uma assistência para situações em que ocorre a dessoma. Mas há muitos relatos também em que as pessoas trazem a sua vivência, primeiro com a perda daquele ente querido e depois um processo via conscienciologia, um processo de superação dessa condição de perda, de um luto mais duradouro, etc., para galgar uma nova visão a respeito do que seja esse fenômeno. Uma superação mesmo, porque a pessoa, a partir daí, começa a compreender o processo pelo qual passou de uma outra maneira, de uma maneira mais ampliada, né, pelo olhar conscienciológico. Isso é um elemento comum ali. Né? É mais fácil de identificar por serem relatos. Tá certo? Os demais, nas outras duas partes do livro,
você tem mais questões, passa mais pelo veio conceitual, por assim dizer. Tá? Então, um capítulo só sobre EQM, um capítulo que vai falar sobre a dessoma, sobre a relação dos seres humanos com a morte, e por aí vai. Então, aí você não pega muito facilmente ali o aspecto comum, porque são capítulos com um foco muito específico, tá certo? Em função do tema que abordam, né? Há um só sobre luto, mas são questões, volto a dizer, mais teóricas, né? Um panorama sobre o que seja o luto, os tipos de luto e por aí vai. Então é um pouco mais difícil pegar pelos textos, né? Não, conversando com as pessoas talvez não, mas agora nos relatos tranquilamente, isso é recorrente a questão de ter passado por perdas. O valor da assistência que vocês realizam já é singular. Em tempos de isolamento social é ainda maior, mediante o esclarecimento que vocês estão propondo aí para não só para as consciências intra, mas para consciências extrafísicas que por vezes estejam aí bem confusas em relação ao processo da dessoma. Então, eu estico o convite, o nosso tempo aqui é muito curtinho para importância desse debate. Então, eu sinto por ter que encerrar agora, mas eu faço o convite às pessoas a adquirirem esse livro de vocês, Dessoma, porque não é só o processo de autoria que ajuda nessa assistência. Todas as vezes que a gente resolve debater a respeito de Dessoma de uma maneira antidogmática, sem misticismo, de uma maneira científica e principalmente natural, que é uma realidade comum a todos, todo mundo ganha com isso, sejam autores ou leitores. Fomentar esse diálogo, acho que é uma responsabilidade de todos nós. Vocês concordam aí, pessoal? 100%. É a coisa mais importante, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai poder ter habilidade de lidar com a situação. Sem a menor dúvida. É a coisa mais importante a gente começar a refletir e trazer para a nossa realidade esse debate. Muito bom. Vanderlei, você concorda? Concordo plenamente, só acrescentaria que ao conversar, né, se é uma conversa, você tem pelo menos um diálogo, você tem interlocutores, né? E essa interlocução, ela é um elemento extremamente importante, porque ela amplia para todos aqueles que participam dessa interlocução, né? Então, leva para si também a contribuição oferecida pelos demais, né? E, sem dúvida alguma, assino embaixo. Muito bom. Pessoal, eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui no Grafocons, o fato de vocês nos presentearem também com essa obra. Todas as vezes que os amigos intermissivistas se posicionam com uma GESCOM, toda a engrenagem evolutiva sai ganhando com isso. Então, aplausos intra e extrafísicos. Obrigada pela participação de vocês, Daniela. Nós é que agradecemos imensamente. Eu só gostaria de fechar com o nosso slogan do CID para despedir de todo mundo. Repense a morte, você vai sair vivo dela. Muito bom. Vanderlei, muito obrigada pela tua participação também. Um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço para vocês e estamos sempre à disposição. Quando quiserem, é só nos chamar. Okay? Excelente. E para você aí de casa, muito obrigada pela companhia, boas reflexões, uma ótima semana e até a próxima edição de mais um Grafocons.